E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico. Aqui você vai entender melhor por que o ativo em certas regiões ele pode ser corrigido, por que em certas regiões o ativo ele pode continuar em movimento. Aqui você vai aprender tecnicamente como é que se faz. Então, todos os movimentos gráficos é necessário a gente ter um entendimento lógico, a gente tem que ter um entendimento lógico acerca da movimentação do gráfico. Dentro dessas movimentações do gráfico, tá lá, enquanto você está chegando, eu já fiz uma entradinha, a gente vai entendendo como funciona o gráfico. Simples, né, pessoal? Às vezes é só você olhar a lógica do gráfico. Você que está chegando agora aí, não é inscrito no canal, se inscreva por gentileza, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma aula, deixe o seu like, isso fortalece muito o canal, ajuda muito o canal para que você receba os próximos vídeos, para que você receba as próximas notificações, é importante o seu like. Às vezes eu tenho uma média aqui de 1000 visualizações no dia e apenas 200 likes, tá? Então é muito pouca gente que deixa o like. Só que se você deixa o like, você vai ser sempre notificado, sempre recomendado e você não vai perder nada que está acontecendo aqui no canal. Bom, enquanto vocês estão chegando aqui, ó, fiz a minha entradinha, vi que tem uma região aqui mais abaixo, outra mais a fundo. Diante de um cenário de um gráfico como esse, pessoal, o que eu tenho que pensar no gráfico diante de um cenário como esse? Olha o fluxo do volume do movimento. Venda. Ah, Cadu, mas apareceu um candle como esse, ó. Tem um indicador, em algumas plataformas, não aqui em binárias, mas de índice fora, que se chama Breakout Probability. Ele dá uma probabilidade, quando o candle está fechando aqui, ó, ele mostra uma probabilidade da porcentagem de subir e de descer do ativo. O mais interessante é que assim, se o candle que aparece aqui é verde, ele vai dar mais ou menos ele vai aparecer aqui mais ou menos umas 68% de chance do candle subir. E se o candle ali como é verde vai dar... Quanto que vai dar aqui, pessoal? 32% dele cair, né? É isso, me ajudem, por favor. Então ele vai sempre mostrar aqui, quando ele estiver fechando esse candle, ele vai mostrar a possibilidade de uma subida ou de uma descida. Aí você fala assim, poxa, mas é uma coisa lógica, né? Se está fechando um candle verde, ele dá uma porcentagem de subir e de descer, mas não tem uma lógica nisso, porque todas as vezes ele vai sempre fazer um segmento do candle anterior. Claro, porque ele é para ser lido de acordo com as tendências. Logo, se uma tendência como essa ela está de queda, ele dá uma porcentagem de quase 70% que vai subir, pessoal, ele não está indicando para você a junção do movimento do candle junto à tendência, ele está simplesmente te dando uma probabilidade de um próximo candle. Então é uma leitura muito vaga. É a mesma coisa aqui. Você olhar um candle verde como esse aqui e fazer a leitura. Por isso que o indicador ele é bom para te auxiliar em algumas situações, mas ele não faz parte do que o seu cérebro é capaz de entender o gráfico, raciocinar para fazer suas entradas. É lógico que um candle de baixa aqui, ele pode fazer um outro candle de alta aqui, mas diante de um cenário como esse, não, né, pessoal? Não. Então, esse que é o contexto que eu sempre falo para vocês. Não adianta aparecer um padrão de vela na região, não adianta aparecer isso ou acolá. Se não tiver ali uma condição técnica para uma continuidade de movimento ou um movimento específico, não terá. Essa é a graça da análise gráfica. Você abrir o gráfico, fazer a leitura correta, entender o que está acontecendo no gráfico e ver as probabilidades de subida ou descida do candle. Dentro da região de suporte e resistência,
Você vai entender como a tendência está trabalhando, vai fazer as definições das regiões dentro daquele contexto gráfico. Entender o contexto gráfico, você já sabe se pode vender ou comprar. Por exemplo aqui, ó, quando esse gráfico faz esse movimento, faz esse breakout, depois desse breakout, ele rasga novamente uma tendência. Olha só, ele já projeta a tendência. Eu vejo um fundo lá no passado, mas diante de um movimento como esse, eu não posso pensar em comprar. Diante de uma força como essa, eu não posso pensar em comprar. Então a possibilidade é venda e está lá. Primeira entradinha aqui no dia, muito bem executada. Você que está chegando aqui no canal, ó, eu deixo esse book inteiramente grátis para você sobre padrões de vela. São 36 páginas onde eu falo de 16 padrões de vela que eu mais aplico e eu acho que são os melhores para aplicar aqui em binárias. Para você fazer o download é simples, ó, é só vir aqui no meu canal oficial, Cadu Rinaldi, tem os links de acesso aos meus links oficiais, então tem aqui ó, o meu WhatsApp, tem aqui o meu Instagram, tem aqui o link de acesso ao treinamento, onde você pode fazer aquisição 24 horas por dia, é só fazer a aquisição, você já vai receber o e-mail para fazer sua senha e começar a estudar, e tem também o canal do Telegram. Assim como abaixo de cada videoaula, você vai ver esses links também. Uma vez que você entrar aqui, ó, no canal do Telegram, você vai ver mensagem fixada, vai clicar sobre ela, vai abrir dois links para download, você escolhe qual link você quer utilizar e faz o seu download. Aqui, ó, Emerson, ó, bom dia, professor Cadu, mais um dia de meta batida, disciplina, foco, conhecimento, é esclarecedor, gratidão. É isso aí, Emerson, é ter justamente disciplina. Aqui é o Marcos, ó, batendo meta, ontem 2-1, hoje 5-2, maravilha, segue o plano, Marcos. Aqui é o Leonardo, ó, fechando o mês, aluno novo, primeiro mês que ele operou conta real. Olha que coisa linda, ó, resumo de janeiro, 15 dias de operações. Em 31 dias, ele operou 15 dias. 14 dias positivos, pessoal. Um dia negativo. 205% de lucro. Aí ele faz a contabilidade dos loss e dos wins. Uma média de 3 entradas e meia por dia e 70% de taxa de acerto. Olha o que é você trabalhar técnica e gerenciamento ao mesmo tempo. Em 15 dias, 14 dias positivo, tá bom para você? Você acha que análise gráfica funciona ou não? Tá aí, o Leonardo, primeiro mês de conta real, fechando um mês com 205% de lucro. Onde que você aplica o seu dinheiro no banco que faz isso? Em lugar nenhum, né? Aqui é o Pedro, ó, meta batida. Aqui o aluno também, ó, batendo meta, dentro do gerenciamento, terceiro mês e melhor positivo, perfeito, maravilha. Marcos aqui, ó, batendo meta. Luciano batendo meta, seguindo o plano. Rosivaldo batendo meta. Eu postei a imagem que eu posto no Instagram lá. A aula que eu subo aqui para o canal do YouTube. Rafael, ó, 5-0, batendo meta. Iago, deixando todo um testemunho aqui sobre ter disciplina no mercado, que isso é importantíssimo. Erisvaldo batendo meta, ó, meus parabéns, Erisvaldo. Gilson aqui, 2-0. Alessandro, ó, batendo meta e já fazendo um saque. Josiel, ó, batendo meta, mais um dia. Gilson aqui, ó, batendo meta. Meus parabéns. Luciano aqui, batendo meta. E assim por diante, pessoal. Entra aí, baixe o seu e-book, acompanhe os alunos, não fique de fora. Quiser tirar alguma dúvida também, ó, pode mandar uma mensagem via direct. Cadu Rinaldi, link de acesso aos alunos, resultados de alunos, aquisição do treinamento. Lembrando que ainda está com 60% de desconto, onde você vai ter acesso vitalício e as dúvidas sanadas diretamente comigo, tá bom? Vamos lá, vamos continuar nossas análises. GBP-USD, né? Agora, Euro-GBP. Já mudou a sequência aqui, já mudou a sequência de como estava trabalhando aqui o
o gráfico, né, a sequência dos pares de moedas. Quando você abre o gráfico, hoje mesmo eu abri o gráfico, pessoal, ficava caindo a conexão da plataforma junto à internet. Eu até achei que fosse a minha internet aqui, mas não era, né? Aí estava tendo algum probleminha de conexão. Aí depois restabeleceu, vi que não caiu mais a conexão, ela ficou firme. Aí deu para começar a fazer algumas operações. E agora eu falei assim, bom, vou abrir a tela, vou gravar algumas entradas para os alunos, para o pessoal do YouTube, para você ver como é que funciona a análise gráfica. Hoje o clima está bem seco por aqui. Aqui é uma maravilha, né? Santa Catarina é uma maravilha. Uma hora chove, uma hora o clima está seco demais. Vamos lá, fechou. Tá lá, ó. Perfeita a entradinha, né? Simples. Entradinha de correção no movimento. Ah, Cadu, a tendência aqui é de alta. Não, a tendência aqui é de baixa. O movimento que eu espero ele fazer é esse aqui, ó. Porém, contudo, todavia, olha só. Topo, topo. O que eu espero com essa entrada aqui? Reversão de movimento? Não. Simplesmente uma correção na região. Então, o que eu posso tirar de lição disso? A partir de um movimento desse, que eu sei que é muito forte, um topo como esse é muito forte, uma definição de suportar o preço na região, vindo o preço fazer movimento e não demonstrando um esforço, ó, sem resultado, ó, quem é aluno, ó, esforço sem resultado, o que eu posso pensar? Numa pequena correção. Então essa correção aqui, essa entradinha aqui, não é que o preço vai reverter, vai sair rasgando céu acima. Ele pode continuar fazendo movimento, apesar que essa tendência ainda tem chance para isso, mas a ideia é que ele justamente venha fazer movimento aqui abaixo mesmo, buscando os pontos aqui de liquidez abaixo, caso ele queira. Como ele já veio buscar esse ponto de liquidez aqui, depende do que ele achar melhor no gráfico, fazer movimento de continuidade ou de baixa, ele vai fazer, tá? O gráfico em si. Quem é o gráfico em si que eu digo? Os grandes negociadores, aqueles que estão fazendo movimentações pesadas no Forex. Ou seja, eu tenho que entender o que eles estão fazendo para eu fazer os meus movimentos. Então aqui, ó, é uma pequena correção diante de uma região como essa, pessoal, bem definida, tendo um suporte atrás ainda, segurando o preço, ó, para mim é uma correçãozinha. Fez a correção, perfeito, entendi que teve esforço ali, não teve resultado, movimento perfeito. Euro GBP, né? Depois de um GBP USD, olha só como essa tendência perdeu força também, bem onde nós fizemos a entrada. Por que ela perdeu força? Olha aqui, já está chegando uma região com dificuldade, né, pessoal? Euro GBP, ó, ainda tem a possibilidade de continuar movimento, de fazer sua movimentação, e assim a gente vai vendo o que o gráfico é capaz de fazer. Vamos para mais um trade. Euro GBP fizemos entrada. GBP USD que nós fizemos entrada foi lá para baixo. Então vamos na sequência aqui, ó. USD JPY. USD JPY. Abriu em 5 segundos. 1 minuto. Ah, lembrando que hoje é o último dia do mês, né, pessoal? Hoje é o último dia do mês. Último dia do mês. O que importa o último dia do mês? Último dia do mês, muitas empresas, muitas instituições financeiras gigantescas, alguns bancos, né, que trabalham pesado no Forex, eles costumam fazer o seu balanço final. Então, muitas empresas estão fora das negociações no dia de hoje, e nessas negociações no dia de hoje, você tem um entendimento de que às vezes o gráfico pode ficar um pouco volátil, um pouco sem aquela movimentação clássica que os gráficos fazem, né, de lógica e razão. Então, conselho do Cadu, faz o que você tem que fazer e tchau mercado, tá? Por ser o último dia do mês.
Nesse último dia do mês, pessoal, o balanço sempre é: entenda o que o gráfico está fazendo, analise o gráfico de forma correta, sempre visualize com muita atenção analisando o gráfico, vendo as possibilidades e as probabilidades de correção do gráfico, assim como continuidade de movimento. Você vai ver em determinados ativos que existem possibilidades de entradas menos arriscadas e mais arriscadas. Tem entradas no gráfico que você vai ter uma facilidade de leitura gráfica. Vai ter momentos no gráfico que você vai ter uma dificuldade de fazer a leitura gráfica. Então o que você tem que fazer? Sentar, respirar, entender realmente como é a análise e fazer o seu trade. Conseguiu entender? Tá lá, ó. Perfeito. Aqui eu entrei com 2 taxas já, né? Qual é a possibilidade do meu trade aqui? Olha só, pessoal. Simples, né? Preço chegando em suporte. Preço numa dinâmica de alta de movimento. Preço mostra aqui, ó. Deixa eu tirar esse pequeno detalhe aqui, ó. Preço mostra aqui, ó, olha só. O que é isso aqui, pessoal? Nesse exato momento, ó, o que é isso aqui? Numa região de suporte, como eu mostrei para você. Isso aqui é a possibilidade de eu continuar a tendência. E é onde eu vou fazer a minha entrada aqui. Isso aqui é um padrão de vela específico. Isso aqui é um padrão de vela específico lindo, 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 onde eu vou aliar todo o contexto gráfico à possibilidade de movimentação do gráfico. E aí eu vou fazer o meu trade em cima da técnica. Por que eu estou falando para você que você tem que fazer a leitura gráfica, que você tem que estudar o gráfico, você tem que analisar o gráfico de forma correta? Você vê que aqui eu entrei com 2 taxas já. Por quê? Porque o gráfico se encaixou perfeitamente. Contexto, região, tendência, padrão de vela, fluxo de mercado, volume, ó, take. Entendeu? Entendeu? É você colocar os padrões que você estuda, que você aprofunda, que você sabe dentro da sua análise da causa do movimento, e aí tem o efeito do preço, a lógica do preço acontece. Ah, Cadu, mas eu não tenho essa técnica. Então vamos estudar, meu. Vamos estudar, garoto. Vamos saber realmente o que é análise gráfica. Muitas pessoas me procuram, falam assim, ó, eu estou há 2 anos, há 3 anos, há 4 anos no mercado, mas eu não tenho consistência. Tá faltando alguma coisa. Quando a pessoa fala isso, geralmente a pessoa, na verdade, ela não sabe análise gráfica. Sabia, pessoal? Ela marca lá a linha de tendência, ela marca o suporte e resistência, bateu na linha e entra. Ela não tem essa dinâmica de leitura do gráfico, como fazer a leitura correta em região de suporte e resistência para aplicar um padrão de vela. Ela não tem essa leitura correta de entender os dias do mercado, fim de semana, fim de mês, começo de ano, começo de mês, final de mês. Sabe, essa leitura que a gente faz um pouquinho antes de entrar no mercado e entender o movimento. Tanto é que aqui ó, eu já entrei com 2 taxas, tamanha a convicção e a certeza do movimento. Por quê? Porque a leitura gráfica que eu faço aqui, pessoal, ela se encaixa perfeitamente aos padrões de análise. Perfeitamente aos padrões de análise. Ó, vou mostrar para você de novo. Eu, de acordo com o movimento do gráfico, eu já sei que eu tenho que fazer compra. Eu já sei que eu tenho que fazer compra. Porque tem uma região de suporte aqui, ó, e uma região de suporte aqui. Lembrando ainda, pessoal, olha o que acontece aqui, ó. Um doji, lindo doji. Chega aqui, padrão de vela, dentro daquela expectativa que eu preciso para compra no mercado, vou lá e faço minha compra. Hoje, como eu comentei que existe um padrão, né, que dá aquelas possibilidades de probabilidade, um indicador que faz isso, tem um indicador também, pessoal, que ele faz uma medição, mas não tem aqui em binárias, tá? É para índice, forex, tem um indicador que ele faz uma medição da volatilidade interna do candle. Ele faz uma possibilidade de força do candle. Então ele vai te dar uma porcentagem, por exemplo, aqui no caso de lotes, que este candle vai estar com uma força, por exemplo, de 1%.
30,32 em relação à volatilidade interna dele. Aí você faz um cálculo que se o indicador mostrando que ele tem 1,32, você faz um cálculo e se ele der uma volatilidade o dobro do que ele apresenta dentro do indicador lá, significa que esse candle tem uma força e você pode continuar o movimento de queda, tá? Claro, dentro de um contexto. Pessoal, desculpa a risada, tá? Desculpa a risada, mas eu preciso de um indicador para entender que esse candle aqui não tem força de continuidade? Eu preciso de um indicador? Agora, olha esse candle aqui. Eu preciso de um indicador para entender que esse candle aqui tem força e pode fazer uma continuidade como ele fez? Eu preciso de indicador para isso, pessoal? Não! Basta você entender o gráfico. Se eu estou próximo a uma região de suporte, olha só, ele fez um candle como esse, no início, numa ignição de uma tendência, ele pode chegar e fazer fechamento como esse aqui, como o pessoal do treinamento sabe, né? Ele vai lá, eu espero a definição do gráfico, o gráfico decide nesse padrão de vela, e aí quando ele mostra esse padrão de vela, aí sim eu sei que ele não tem força de rompimento nessa região por causa de toda uma estrutura do gráfico, que mostra o contexto, regiões, tendência, padrão de vela e fluxo de movimento do mercado, dentro do volume ali. Ah, professor, mas aqui, ó, olha o volume financeiro, ele está crescendo. Pessoal, volume é apenas um filtro, tá? Ele é apenas um filtro, e esse filtro aqui foi dessa pequena tendência. Sem resultado. Teve resultado? Não teve resultado. Eu preciso de indicador para entender que esse candle aqui, ó, é forte e esse candle aqui é fraco? Pelo amor de Deus, né, pessoal? Não há necessidade disso. É a mesma coisa aqui, ó. Eu preciso entender que esse candle aqui não tem força? Eu preciso entender? Se esse candle aqui, ó, que tem um pouco de corpo, já não fez cair preço, por que que esse candle vai fazer cair preço? Logo, eu nunca vou entrar após um candle desse. Ah, mas olha o candle que entrou. Opa! Aí ele já me mostrou força na região. Então você vai fazer toda a sua leitura gráfica em região de suporte e resistência para entender e aplicar o padrão de vela. O padrão de vela ele deve ser aplicado junto a um contexto. Assim como suporte e resistência tem que ser aplicado a um contexto, assim como tendência tem que ser aplicado a um contexto. Nada no gráfico funciona sem contexto. Entenda isso, nada no gráfico funciona sem contexto. Ó, tanto é, ó, entrei com duas taxas pesadas aqui para você ver que o entendimento é do preço subir. É do preço subir. Ó, entradinha aqui com duas taxas, um USD JPY, entrada em euro GBP nessa região de correção, ó, agora que fez rompimento na região. A mesma coisa aqui, ó, olha lá. Este candle aqui me indica que tem força de queda de movimento? Óbvio que não. E esse? Ah, esse além de fazer movimento de força, rompeu a mínima do candle passado. Olha o que aconteceu com o preço, foi embora. Aí sim eu vou aliar o filtro do fluxo de volume do mercado dentro do trade. Vem para o treinamento, porque no treinamento, se você quer realmente aprender análise gráfica, você vai entender cada setor de forma minuciosa. E aí você vai entender, fechar esse quebra-cabeça. Assim como aqui em GBP USD, ó. A correção que eu fiz aqui, ó, que eu continuei o movimento, bem próximo a essa região, fiz no último movimento, né? No último movimento ali, porque ó, depois ele já perdeu força, teve falha no movimento. Então, pessoal, se você souber fazer a leitura gráfica para saber como operar o suporte e resistência, aplicar um padrão de vela de entrada, você vai estar com passos largos da sua consistência. Como eu fiz em GBP USD, como eu fiz aqui em Euro GBP e como eu fiz aqui em USD JPY. E sabe o que acontece, por exemplo? Opa, defini um alerta aqui. Nesses dias, nós estamos... Hoje é o último dia do mês de janeiro, pessoal. Não sei se você sabe, tá?
Se você não sabe, vou refrescar sua memória. Hoje é o último dia do mês de janeiro. E o que acontece? Eu sempre gosto de fazer uma reflexão com vocês numa sexta-feira, no começo do mês, no final do mês. Como hoje é uma quarta, né? É uma junção de final de mês para início de mês, a gente pode conversar sobre algumas coisas que tem a ver com a mentalidade também, para você seguir aplicando a técnica e o gerenciamento. Existem coisas na nossa vida, pessoal, que aparentemente parece que é caro, mas é muito barato. Por exemplo, nada é mais caro do que maus hábitos e más companhias. Existem livros famosos por aí, com ciência comprovada em cima deles, que diz que nós somos o reflexo das 5 pessoas que nós andamos. Também, a própria Bíblia diz que as más companhias corrompem os maus costumes, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então, nada é mais caro do que maus hábitos e más companhias. Geralmente, tem pessoas que ficam perto daquelas pessoas que são pessimistas, que não vê futuro pela frente, que parece que tudo está dando errado. O ano nem começou, ela já está vendo uma catástrofe de ano na vida. Sabe aquela pessoa que só te traz para baixo e quer te jogar no buraco junto com ela? Nada é mais caro do que maus hábitos e más companhias, pessoal. Esses dias eu falei sobre a gente cuidar da alma, do corpo e do espírito. Então você tem que buscar sabedoria ao você escolher, porque uma vez feita a escolha, você tem que lidar com a escolha. Você entendeu? Então, a sabedoria que você tem que ter. Com quem você se casa, como você trata o seu corpo, como você trata a sua mente, o que você faz no seu tempo livre, com quem você mais convive. Você convive com uma pessoa, com pessoas que te trazem sabedoria ou pessoas que te trazem maus hábitos? O que você faz no seu tempo livre? Você curte sua família? Você se instrui em algo novo? Você lê bons livros? Você assiste bons documentários? O que você faz com o seu corpo? Você faz pelo menos aí uma meia hora de atividade física no dia? Você tem comido alimentos saudáveis? Alimentos saudáveis que eu digo são alimentos não processados. Você pensa bem com a pessoa que você vai casar, se ainda você não casou? Ou se você já casou e já escolheu, agora não tem volta, meu irmão. Ou minha irmã, agora não tem volta. Escolheu, agora você vai ter que lidar com sua escolha. Então é muito importante. Por que eu estou falando disso para você? No gráfico, eu vou fazer uma analogia da sua vida, é a mesma coisa. Se você não souber o contexto gráfico, se você não entender as definições de regiões, se você não souber como as tendências trabalham, realmente saber o que é um suporte e resistência, esquecer essa pichorra de bateu na linha, entrou. Se você não souber as definições de padrão de vela e como aplicá-los de forma correta, não adianta, você vai ficar patinando no lugar. Então, aprender um método que te ensine passo a passo e te leve a um outro patamar é o que vai fazer a diferença. Claro, se isso é o que você busca na sua vida. Melhorar a si mesmo é muito mais lucrativo do que tentar melhorar os outros. Entenda isso. Eu convivo num meio de pessoas no meu trabalho lá que ninguém vale nada. Bom, primeiro que a gente não pode julgar ninguém. Mas se na sua percepção eles não valem nada, sabe que dia que você vai conseguir mudá-los? Nunca. O João de Barro fez até um fundo musical. Nunca. Então, mude a si mesmo. É muito mais lucrativo você melhorar a si mesmo do que melhorar os outros. E aí eu volto no que eu falei. O que você escolhe? Você pode escolher com quem você quer ter amizade ou não. Você pode escolher o que comer ou não. Você vai escolher com quem futuramente você vai casar ou como você vai educar os seus filhos. Você que escolhe o que você vai fazer no tempo livre. Você que escolhe com quem você convive. Isso está no seu domínio. Então é muito mais barato você mudar a si mesmo ou melhorar a si mesmo do que tentar melhorar os outros. E isso eu enquadro justamente na questão do trade. Eu não saio do lugar.
Tá uma meleca, eu não consigo ver luz no fim do túnel, faz anos que eu opero isso aqui, já fiz diversos cursos, não sai do lugar. Você tem certeza que você estudou análise gráfica de verdade? Você tem convicção do que você estudou, você realmente aprendeu? Você tem convicção que a pessoa que foi o seu tutor ou facilitador realmente te auxiliou naquilo que era necessário para você aprender? São reflexões, são reflexões. Eu nunca vi um investimento pessoal na minha vida como um gasto, e sim como um investimento, porque sabedoria e inteligência pessoal, ninguém tira de você. Você pode comprar aí um sofá, daqui 3, 4 anos ele já começa a deteriorar. Agora, o que você aprendeu daqui 3, 4 anos, a sabedoria que Deus vai te dar em cima do conhecimento que você adquire, ninguém vai tirar, tá bom? Então, nesse último dia do mês, reflita sobre isso, reflita. Quer aprender um método realmente que pode mudar a sua vida? Mude a você mesmo e você vai ver que é muito mais lucrativo você mudar, você procurar uma solução para você mesmo, do que tentar mudar as outras pessoas. Ah, fulano de tal lá me ensinou errado. Ah, fulano de tal... Deixa o fulano de tal lá, vai cuidar da sua vida. Vai você estudar de uma forma certa, vai você procurar o conhecimento adequado, vai você pôr o bumbum na cadeira e melhorar hoje, ser melhor que ontem, e amanhã ser melhor que hoje. Tá bom, pessoal? Quer aprender? Quer vir para um treinamento? Vem para o outro lado, estou te esperando aqui. Como eu disse, acesso vitalício, formas tranquilas aí de pagamento, menos que um lanche por mês. Você tem acesso vitalício e suporte diretamente comigo. Você que está aqui no YouTube, eu espero que eu tenha te ajudado com mais essa aula de hoje. Eu espero que a aula de hoje tenha trazido valida para você. Entenda essa leitura gráfica nas regiões de suporte e resistência para aplicar o padrão de vela correto, para saber como é que se faz. Aqui em poucos minutos, 3 oportunidades, 4 taxas, 4-0, tranquilão. Não saia sem deixar o seu like, não saia sem deixar o seu like, o seu comentário. Tá faltando o quê? A hashtag. A nossa hashtag de hoje é leitura gráfica. Tá? A nossa hashtag de hoje. Quando você for escrever nos comentários aí, Cadu, a aula foi muito boa, me ajudou muito. Cadu, não sei o que. Deixa lá, hashtag leitura gráfica. Que ao ler os comentários eu vou saber que você chegou ao final e que você participou da aula. Isso vai me deixar muito feliz e eu vou entender que eu tenho que trazer mais conteúdo para você porque você realmente está querendo mudar de vida diante desse mercado. Tá bom, pessoal? Não saia sem deixar um like, sem deixar o seu comentário com a hashtag, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho de notificações. Quer vir para o treinamento? Te espero aqui do outro lado e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, no próximo trade. Fica com Deus, beijo no coração, fui!